Yuri Alberto fez uma grande jogada e fez o gol. E aí o Flamengo empata com a Arrascaeta, assistência de Carrascal. E vira, no final, com o Luiz Araújo, assistência de Carrascal. 2 assistências de Carrascal nesse jogo em que o Flamengo vence pelo placar de 2-1. Né? 2-1. O Flamengo vencendo de virada. Importante frisar isso aí, né? 2 assistências do colombiano, tá? O que foi esse jogo, hein? Vocês podem me explicar o que foi este jogo? Porque eu até agora não entendi. A atuação do Flamengo nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo foi uma das piores sobre o comando do Felipe Luiz. Depois que o Felipe Luiz ajustou esse tipo de marcação, o que ele tinha que fazer em campo, ele conseguiu ser uma baita dupla de armação. Então, assim, mais um jogador entrando na concorrida à vaga do time titular de Plata, Luiz Araújo, Arrascaeta e agora Samuel Lino também, né? Passa pelo VAR, sim, a verificação do gol, o gol é legal. Então a discussão é o lateral. O lateral não é um dos itens que entra no VAR. O que me parece... Mas não é o início da jogada ali? Não, é outra jogada. Não. Quando a bola sai... Tá. Salve, salve, nação! Flamengo vence o Corinthians por 2-1 de virada na Neoquímica Arena. Flamengo se isola na liderança porque os seus concorrentes perderam na rodada. E nesse vídeo vamos reagir o que a mídia esportiva falou dessa grande vitória do Flamengo contra o Corinthians por 2-1, né? Primeiro tempo, meu Deus, não tem nem o que dizer sobre o primeiro tempo. Já no segundo tempo, após levar o gol, né, no início do segundo tempo, o Flamengo melhorou, conseguiu empatar com a Arrascaeta e conseguiu virar com Luiz Araújo, né? E vale lembrar uma estatística aqui, né? Dos últimos 16 jogos entre Flamengo e Corinthians na Neoquímica Arena, o Flamengo tem mais vitória jogando na casa do Corinthians do que o próprio Corinthians, né? Quando o Flamengo e Corinthians se enfrentam, né? Então o Flamengo tem 6 vitórias contra 5 vitórias do Corinthians e 5 empates, né? Então o confronto estava empatado de 5-5-5 e agora o Flamengo passa na frente, né? E a liderança assegurada. Então deixa seu like e vambora para esse vídeo. E se inscreve no canal também para não perder o vídeo sobre o nosso Mengão aí. Bora! Um pouco em Itaquera, uma partida importante. O Flamengo conseguiu 3 pontos numa rodada em que o Palmeiras foi derrotado mais cedo pelo Bahia. E ontem o Vasco da Gama derrotou o Cruzeiro, ou seja, dos 3 times que brigam ali pelas primeiras posições, pela liderança do campeonato. O Flamengo venceu, os outros 2 perderam. Isso, olha... Vou explicar depois a situação de Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam quinta-feira, 20h30 no Maracanã. O Flamengo pode praticamente despachar o time mineiro da briga pelo título. Praticamente isso, né? Pode ficar muito próximo de aniquilar um adversário importante, caso consiga outra vitória. A vitória marcante do Flamengo. Muita reclamação no final dos corintianos por conta de um lateral que foi dado pelo Bandeira para o Flamengo. Dali surgiu o gol da vitória, o gol da virada. Mas vamos combinar, né? Reclamar agora de lateral. Foi um lance muito rápido, tanto que a TV ficou exibindo inúmeros lances, inúmeras vezes o lance por vários ângulos. E tem hora que parece que é uma dividida do Gustavo Henrique com o Plata, tem hora que parece que foi o Plata. Eu acho que ela tocou por último no pé do jogador do Flamengo, mas rapidamente ali o Bandeira fez a marcação, como acontece várias vezes no jogo de futebol, né? Um lateral invertido. E acho que o erro do Corinthians, que permitiu que o Flamengo batesse rápido, estava todo desorganizado. O Plata foi esperto, bateu rapidamente. O Carrascal depois acionou o Luiz Araújo, que fez o gol da vitória. E vamos falar sério. Que piada aquele pênalti que deram, que o Yuri Alberto perdeu, bateu de cavadinha e defendeu o goleiro Rossi. Não foi nada, gente. O que é aquilo? Não foi rigorosamente nada. Não foi nada. O menino lá do Corinthians se jogou, Matheus Bidon, né? Se jogou antes do Léo Pereira chegar perto dele, encostar nele. Nem encostou, já estava caindo. Foi igual do outro lado da semana passada do Palmeiras, que o rapaz lá do Fortaleza falou, não, que eu fiz, não fez nada, amigo, você não fez pênalti nenhum, é só olhar a imagem. Você esticou a perna, mas o cara cai antes de você. Você estica a perna, mas o cara cai antes. Ou seja, ele não caiu porque você esticou a perna, ele caiu porque ele se jogou na sua perna, que viu a perna na frente, opa, vou me atirar aqui. Gente, isso está acontecendo demais. Demais. Um jogador que faz isso sempre é o Bruno Henrique. Vive fazendo isso. O tempo todo tentando cavar falta, cavar pênalti, cavar qualquer coisa. Enfim, vários fazem isso hoje no futebol brasileiro. E marcam essas coisas. Foi um pênalti bizarro. Alguém que tem um pênalti como daquele marcado a favor reclamar de arbitragem por conta de um lateral é demais. E o detalhe, a transmissão do Premier, que foi onde eu acompanhei, não mostrou depois com detalhes
o lance do pênalti, como mostraram o lance do lateral. Não sei por quê. Enfim. Agora, e a central do apito, né? A central do apito achou pênalti. Claro, claro. A central do apito, ela agora só tem um integrante, mas ela sempre foi formada pelos caras que antes marcavam esses pênaltis bizarros. Então, para eles, isso é pênalti. Não é referência para nada, gente. O que falam certos ex-árbitros não serve de referência, na minha opinião. Zero. Os caras praticam esse tipo de arbitragem a vida inteira. Aí param de apitar, aí viram comentaristas de arbitragem, as autoridades no assunto, para defender as suas teses de tapafúrdia sobre o que é pênalti, o que é falta. Não dá, meu irmão. É dose para javali furioso. Enfim, vamos lá. Bem, o Flamengo venceu 2-1 e conseguiu avançar ainda mais aí na liderança do campeonato. Né? Vamos já explicar direitinho como é que está a situação da tabela do Campeonato Brasileiro. 1, Flamengo 2, Flamengo de virada. Primeiro tempo foi uma coisa medonha. Inclusive, eu postei as estatísticas do SofaScore no meu Twitter no primeiro tempo, por volta de 40 minutos. Né? Eu printei ali a tela com 39 minutos e alguns segundos. E o que apareceu lá para a gente? Os números do jogo naquele momento. Negócio assim bizarro, que resume muito bem o que era a partida até aquele momento. Era uma coisa assim, do ponto de vista rubro-negro, terrível, do ponto de vista corintiano, também terrível, porque não conseguiu aproveitar as chances criadas. O Corinthians fez um primeiro tempo muito bom. Tá? Mas o que foi? Primeiro tempo, com 40 minutos, o Flamengo até melhorou no finalzinho, criou alguma coisa, mas 40 minutos de jogo, gente, o Flamengo tinha 0 grande chance criada, Corinthians 3, entre elas um pênalti. Mal marcado, mas estava lá. 11 chutes do Corinthians, 1 do Flamengo. 0 defesas do Hugo, 3 do goleiro Rossi do Flamengo. Então, assim, 40 minutos medonhos. Minutos finais do primeiro tempo, melhores um pouquinho. O Flamengo conseguiu levar algum perigo, finalizou e tal, mas muito mal. Aí, no segundo tempo, o Roberto teve a sua 4ª ou 5ª oportunidade no jogo. E 4ª oportunidade. Já foram 3, se não me engano, no primeiro tempo, mais essa. Chuta cruzado, faz o gol. Uma ótima finalização. Levou ali, deitou e rolou em cima do Léo Ortiz, que já tinha jogado mal contra a equipe do Estudiantes, né? Sofreu ali com o Guido Carrillo, tanto ele como o Léo Pereira, o atacante do time argentino, levou a melhor naquela oportunidade, na maioria das disputas pelo alto e por baixo, e o Léo Ortiz foi driblado pateticamente, e o Roberto fez uma grande jogada e fez o gol. E aí o Flamengo empata com a Arrascaeta, assistência de Carrascal, e vira no final com o Luiz Araújo, assistência de Carrascal. 2 assistências de Carrascal nesse jogo em que o Flamengo vence pelo placar de 2-1. Né? 2-1, Flamengo vencendo de virada. Importante frisar isso aí, né? 2 assistências do colombiano, tá? Estou até pegando aqui mais alguns detalhes aqui, tempo dos gols. Né? Vou pegar os números do Carrascal. Ó. O Carrascal hoje, né? E deu 2 assistências, né? Os 2 gols com assistência do Carrascal. É um jogador que eu sempre achei muito caro pelo que a gente conhece, pela trajetória, estava no futebol da Rússia. Achei caro, 12 milhões, mas a gente tem que elogiar aqui quando vai bem. Né? Ele hoje se justificou. Aliás, fez gol contra o Vasco, tinha dado 2 assistências antes. O Carrascal agora, gente, vou até olhar aqui de novo, no Campeonato Brasileiro, deixa eu ver como é que está a temporada dele no Campeonato Brasileiro, estou vendo aqui os números do SofaScore. No Campeonato Brasileiro, deixa eu pegar aqui os números dele, cadê? Temporada Brasileirão. Olha só, o Carrascal, ele fez 5 jogos, titular em 2. Jogou em média 44 minutos por jogo, ou seja, jogou meio jogo, né? Nesses 5 jogos, jogou 2 jogos e meio, 218 minutos. 3 assistências, acho que são 4. Ah, teve uma que então a outra não foi no Brasileiro, foi no Libertadores. Né? Foi Libertadores? Não, acho que são 4, mas vamos lá. Aparece que com 3 assistências e com 2 gols. Né? 2 gols marcados. Nada mal, né? Acho que está interessante. Marcou contra o Vasco, inclusive, na semana passada, o gol do time do Flamengo. Vamos ver como que vai se sair do Carrascal, que hoje foi escalado do lado direito do ataque do Flamengo, ali na função que normalmente é do Plata, né? O Plata que entrou já na parte final do jogo e participou de forma importante e decisiva na jogada do gol de número 2 do Flamengo, gol da virada, né? O que foi esse jogo, hein? Vocês podem me explicar o que foi este jogo? Porque eu até agora não entendi. A atuação do Flamengo nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo foi uma das piores sob o comando do Felipe Luiz. Felipe Luiz vai completar agora, no dia 1º de outubro, 1 ano. Esse primeiro tempo, esses 45 minutos iniciais, podem ser considerados
um dos piores primeiros tempos do Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu. O time parecia cansado. O time estava completamente espaçado. Espaços enormes do ataque ao meio-campo, do meio-campo à defesa. O Corinthians desfilava. O Corinthians, gente. Nós não estamos falando de um jogo com o Palmeiras ou com o próprio Cruzeiro, que são os grandes adversários do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. O Corinthians está brigando lá para tentar, quem sabe, no futuro, se aproximar um pouco mais, sonhar com uma vaga na Libertadores, se classificar em 8, ou seja, se um brasileiro ganhar a Libertadores, um brasileiro ganhar a Sul-Americana. Mas não. Era o Corinthians desfalcado de 2 de seus melhores jogadores. O Garro e o Memphis Depay. Então, o que justifica o Flamengo ter tomado aquele apavoro? Porque, gente, foi um apavoro. O Flamengo foi massacrado pelo Corinthians nos 40 minutos iniciais. A nossa sorte é que o terceiro jogador mais importante do Corinthians, que estava em campo, que era o Yuri Alberto, fez um primeiro tempo pavoroso. O pênalti de cavadinha dele para o Rossi, eu confesso que eu nunca tinha visto um goleiro pegar um pênalti sentado. O Rossi sentou e ficou esperando a bola para encaixar. Porque a cavadinha foi mas tão ridícula, que o Rossi nem precisou estar em pé para pegar. Nem precisou se levantar. Se aquela cavadinha tivesse dada, vamos assim dizer, mais alta, o Rossi pegaria também, mas teria que se levantar, porque ele estava começando a cair. E ele nada. Quando ele viu, ele disse, vou ficar aqui sentadão mesmo, que ela veio no meu colo. E foi o que aconteceu. Curioso que a internet já catou e já botou no ar o Rossi defendendo um outro pênalti de cavadinha ridícula também, quando jogava na Argentina. Também sentado, mas pegando a bola aqui no alto. Sabe cobrado por quem? Pelo De La Cruz. De La Cruz no River, jogando contra o time do Rossi, que eu não sei se era o Estudiantes que ele estava, bateu um pênalti ridículo desse e ele pegou. O resultado dessa história é o seguinte, né? Ganhamos, o que era fundamental, né? Parecia absolutamente improvável, impossível de acontecer, depois daquele amasso que tomamos no primeiro tempo. Ganhamos, sem jogar nenhuma maravilha, mas impondo minimamente a diferença entre os dois times. Agora, ficaram alguns sinais, para mim, preocupantes. O time está cansado. O Saúl fez talvez a pior partida dele desde que virou titular do Flamengo. E a gente sente que ele não está mais chegando na bola, que ele está lento. O Jorginho entrou no segundo tempo. O De La Cruz fez um primeiro tempo horroroso, horroroso. No segundo, foi engraçado porque eu não sei se foi a conversa com o Felipe Luiz, eu não sei se foi o próprio amor próprio, gente, nós não podemos estar levando o baile desses caras. Mateuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Neneca, tudo restolho do Flamengo, titulares absolutos no Corinthians hoje em dia. Como é que você pode imaginar que um time formado por jogadores que foram praticamente doados pelo Flamengo iam fazer aquela atuação no primeiro tempo contra os titulares do Flamengo? Porque, sim, houve alguns jogadores que foram poupados. Varela deu lugar ao Emerson Royal, o Vinha entrou no lugar do Alexandro, né? O Ayrton Lucas estava suspenso também. Quem mais? O De La Cruz entrou no lugar do Jorginho e o Bruno Henrique jogou no lugar do Pedro. Isso é um caso à parte, né, cara? A obsessão do Felipe Luiz pelo Bruno Henrique já está se tornando uma coisa patológica. Porque não é possível que o Felipe Luiz não veja que o Bruno Henrique não ganha uma jogada sequer. Para não dizer que eu estou sendo cruel demais, teve um lance que eu achei, inclusive, que ele deveria ter chutado a gol.
Mas ele cruza a bola. Se o Arrasca se estica um pouquinho mais, o Arrasca teria feito o gol com uma assistência dele. Mas eu acho que foi a única jogada em que ele produziu alguma coisa de útil. E eu ficava me perguntando por que não bota o Pedro. Muita gente vai lembrar, e eu concordo, o Pedro não está bem. O Pedro ainda está longe da grande forma dele, mas o Pedro perde 2, 3 gols, mas faz um. O Bruno Henrique não faz mais nada, gente. Aí o Felipe Luiz percebe em determinado momento que daquele mato ali com o Bruno Henrique não ia sair nada, ele vai e bota o Plata, que é outra paixão dele. Não dá margem. Acabou. Ele vai na esperteza ali dele, ó, já pegou a bola estava ali do lado, o Carrascal estava sozinho. O assistente já bateu lateral. faz o gesto pro ataque. E aí, se ficou na dúvida, não dá tempo do cara ter certeza. Tá na dúvida de quem foi, ó, já bati o lateral, todo mundo já fez em pelada. Já era gol, acabou. Isso. Todo mundo da malandragem. Na malandragem, bateu ali rapidamente, pegou a bola, bateu o papo, Carrascal já e ali a consequência da transição ofensiva. Exato, porque era o contra-ataque. Era o contra-ataque. Só parou um pouco para uma cobrança lateral. Na verdade, não era contra-ataque. Desculpa, Elton, não era contra-ataque. O Corinthians subiu a pressão para tentar fazer a tomada de bola lá no Rossi. E o Danilo, enfim, ninguém rifou a bola. Danilo não rifou a bola, Alexandre não rifou a bola, Léo Ortiz não rifou, ninguém rifou a bola cai no Emerson Royal, que acha um passe por baixo, se eu não estou enganado, e a bola acaba indo ali rente à linha lateral no Plata, porque poderiam ter rifado a bola. Ninguém rifou a bola. Então, assim, o Corinthians subiu para pressionar de forma acertada, como estava fazendo desde o primeiro tempo, né? Porque tinha ali os encaixes bem executados, só que com a mudança do Danilo e com o Alexandre com mais tranquilidade para tentar sair jogando, o Flamengo não rifou a bola. E aí, a consequência é ali esse lance que a gente está discutindo agora, e o Carrascal, que também vale a menção honrosa. Que partida espetacular do Carrascal. Carrascal que tinha entrado bem também lá contra o Estudiantes, bateu o pênalti daquela forma que, enfim, sem a menor chance para o Muslera, né? Porque ele acabou batendo muito forte o chute cruzado. Mas a partir do momento que ele entrou, ali um pouco mais de tranquilidade, mais lúcido contra o Estudiantes. E hoje foi uma partida espetacular do Carrascal, porque ele joga geralmente da meia esquerda para dentro. Como o Arrascaeta estava em campo, ele jogou da meia direita para dentro. E ele, tanto que a gente está falando aqui da dúvida em relação ao marco, no marco, enfim. Depois que o Felipe Luiz ajustou esse tipo de marcação, o que ele tinha que fazer em campo, ele conseguiu ser uma baita dupla de armação. Então, assim, mais um jogador entrando na concorrida à vaga do time titular de Plata, Luiz Araújo, Arrascaeta, e agora Samuel Lino também, né? Mas aí são funções diferentes, né? O Cebolinha já ficou até pra trás. Né? O Carrascal também fazendo um baita jogo hoje contra o Corinthians. A gente vai mostrar um outro lance, não vou nem falar pra você, mas na redação, quando apareceu, a câmera só pegou o Cebolinha ali, tinha um torcedor do Flamengo ali, rapaz, que falou, pelo amor de Deus, isso aí não. É uma coisa meramente física ou se é um desgaste mental de tanta necessidade de estar no mais alto nível. E o Flamengo fez 2 partidas difíceis nesse aspecto nos meios de semana passados, nos 2 últimos, Sim. E teve que intercalar os jogos do Campeonato Brasileiro totalmente envolvido, porque é uma situação de anúncio da instituição de buscar o título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, né? Perdeu. Várias circunstâncias podem ser consideradas na derrota do Palmeiras hoje, o gramado, a reclamação, etc. Mas é claro que tem a ver com o Libertadores também. É lógico que tem. Sim. Porque, mesmo que seja um time completamente diferente, da mesma maneira que um clube se mobiliza demais e no fim de semana passado, todo mundo no Flamengo só pensava no Estudiantes e no meio de semana. E o que tinha na semana passada, no fim de semana, clássico com o Vasco. Sim. Que vem melhorando muito. Deu mais uma prova. Ganhou do Cruzeiro. Indiscutível. De que compete mais, se defende melhor, os jogadores mais confiantes. As coisas estão se acertando. E aí, assim, do mesmo jeito que você não consegue se mobilizar da maneira que você deve para disputar um clássico, porque você tem um jogo no meio da semana que é vital, eu acho que quando essa etapa passa, e mesmo que você só tenha a Libertadores daqui a não sei quanto, você ainda tem que lidar com
todas as pressões que isso te traz. Porque a Libertadores agora só daqui a um mês, mas agora entra a corrida do Campeonato Brasileiro de novo de quarta e domingo, né? Enfim, estou resumindo aqui a quarta e domingo para não ter que ficar falando de dia da semana. Claro, mas enfim, quarto domingo. E essa situação do Brasileiro de agora... Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras antes do Então, Racing. a questão do Campeonato Brasileiro agora é que ninguém desgarrou, né? Tem isso. Então tá realmente sendo decisão, todo final de semana sendo lá os 3 pontos decisivos para cada clube e também a questão da Libertadores. Eu estava falando do primeiro tempo, obviamente não desacreditando do Rossi, mas é que, para mim, obviamente, tem a questão física, tem a questão mental. Para mim, o que o Kifuri falou é primordial por conta do que aconteceu na Argentina. Mas eu achei mais importante em relação ao que aconteceu no primeiro tempo foi o desencaixe tático. Também. Não a questão física. Claro. Só para deixar registrado. Claro. Eu entendo a questão física, mas eu acho que o desencaixe tático foi mais latente. A gente tá vendo os lances aí, a gente pode colocar aí o pênalti do Yuri Alberto, então, para a gente entrar nessa questão aqui. A gente vai falar mais de Flamengo, daqui a pouco vai falar da vitória do Bahia sobre o Palmeiras. Vamos ouvir o Felipe Luiz, vamos ouvir o Dorival Júnior aqui. Você continua com a gente no YouTube, aliás, agradecendo a galera toda que está participando com a gente aqui. Nominalmente? Eu realmente, a gente tá com a imagem aí. Realmente, André Kifuri, você fez a lista aí, né? A gente estava falando no intervalo aqui no YouTube, né? A lista É a minha lista. das piores cobranças. As da história cobranças do mais Corinthians. infames. Essa aí, se a gente pegar todos os clubes, ela vai ser um top 10 fácil. Viu? Vamos colocar em contexto. Diga lá. O Yuri Alberto se recuperou no jogo. Sim. Ele teve claramente uma baixa de confiança depois desse lance aí. Tanto que ele foi lançado pelo lado direito, né? Uma bola que da diagonal da direita para o centro. Em condição de finalizar, bateu muito mal de pé direito, a bola foi no peito do Rossi, que fechou o ângulo, é uma boa defesa, mas é mais um gol perdido do que um gol evitado. E não faz muito tempo, o Yuri Alberto teve uma temporada inteira de situações em que na hora que ele recebia uma bola como essas aí, ele mais torcia para o gol sair do que ele fazia o necessário para o gol sair. Verdade. E ele foi muito criticado injustamente, ele foi perseguido em várias situações e, assim, com muito trabalho que ele próprio detalhou publicamente, saúde mental, conversa com profissionais, apoio dentro do clube, apoio familiar, tudo que consegue colocar de volta a cabeça de um jogador no seu lugar para ter o melhor desempenho que ele pode, ele conseguiu subir essa montanha que não é para todo mundo. Diante do que aconteceu com ele e a queda drástica que um jogador que volta da Europa para jogar no Corinthians e todo o ambiente do futebol brasileiro aplaude a contratação porque esse é um jogador jovem, com uma perspectiva ótima, seleção brasileira e tudo mais. A contratação e a compra. Né? E a compra depois. Então, voltar do momento de baixa total que ele conseguiu se recuperar, é algo que merece muito elogio. Até por isso eu vou fazer o comentário que eu vou fazer agora. Ele estava há 4 meses sem fazer um gol. E tem um pênalti contra o Flamengo numa jogada em que ele faz parte. Ele finaliza de perna esquerda, não tão bem quanto ele gostaria. Acredito que se ele acerta, ele faz o gol. E na sequência tem o pênalti e ele vai bater. A cavadinha é uma decisão tão importante e tão séria que o jogador ele não pode ser pego. Eu sei que é complicado falar isso, mas se o cara decide fazer isso, ele tem que fazer o gol. Eu acho que a cavadinha o cara só tem a perder. A margem para um constrangimento e uma coisa que pode durar muito tempo, como dura até hoje na história da carreira do Alexandre Pato. Sim. Confusão no vestiário, treinador maluco com ele, jogadores, companheiros que tiveram que ser contidos para evitar uma situação pior. Sim. Por causa disso. Então existe uma questão muito clara aí de responsabilidade e falta de responsabilidade. E uma coisa é você tentar uma cavadinha com o seu time ganhando por 4-0, um clima de festa no final do jogo e tal, as pessoas vão esquecer. Se o goleiro adversário ficar parado e a bola simplesmente cair na mão dele. Agora, numa situação como essa, início de jogo, você está há 4 meses sem fazer um gol, você não deve, não pode, é difícil falar, mas você não deve se colocar nessa situação. Ele se recuperou no jogo,
o que é algo a ser elogiado também, porque lançado numa jogada individual, ele dá um drible lindo no Léo Ortiz, entra na área, o gol que ele fez é mais difícil do que o gol que ele perdeu, e faz o gol e, entre aspas, apaga essa imagem aí. Mas, na verdade, não apaga. Para nos esclarecer, o Dorival reclama e ele reclama, talvez com razão, pelo lateral, mas sem razão na checagem do gol, porque todo gol é checado. O que você pode nos passar, Loeble? Todo gol é checado, é uma segunda jogada, passa pelo VAR, sim, a verificação do gol, o gol é legal. Então a discussão é o lateral. O lateral não é um dos itens que entra no VAR. O que me parece... Mas não é o início da jogada ali? Não, é outra jogada. Não. Quando a bola sai, Tá. termina uma jogada. Tudo ok? bem. O assistente define que a bola é para o Flamengo. Você vai começar uma segunda jogada. Ali é 100% do árbitro de campo, essa jogada aí? Quando começa o lance, não tem VAR. Não tem VAR. Só poderia voltar se o cara cobrasse com um braço só, jogasse por, entendeu? Aí você teria um erro na Então a cobrança. jogada começa a contar depois que o jogador do Flamengo toca na bola e não no lance do lateral, é isso? Não, quando ele cobra o lateral, a jogada começa a começar Inicia-se uma nova jogada a partir da cobrança de lateral. Não é quando a bola sai. Quando a bola sai, morreu o lance. O lance morre. Aquele lance morreu quando a bola sai. Mas ele que origina a saída? Não é ele que origina o lateral? Não tem problema nenhum. Você vai ter 200 erros na partida, de escanteio que é tiro de meta, tiro de meta que é falta que não foi. É interpretativo. É um erro de arbitragem, não é um erro de VAR. Isso, é um erro de fato, não é um erro de direito. Então também não pode entrar por esse lado. Era aí que o Gustavo Henrique tinha que entrar na frente. O que me parece é o seguinte: em primeiro lugar, o Igor Souza está muito longe. Está muito longe, com o jogador cobrindo ele para ele cravar que a arbitragem errou. A jogada então é 100% E o ângulo bandeira. dele também, né? O ângulo dele também não permite ele ver quem tocou na bola. Isso. E o próprio assistente, se você olhar, do lado também do tem, mas também tem o próprio jogador do Flamengo está encobrindo um pouco da visão do assistente. Favorável. A única coisa que poderia salvar o assistente aí é o barulho, porque os assistentes também utilizam o barulho do toque na chuteira. Às vezes ele escuta dois toques, tum. Tá claro e evidente que a reclamação... É Bruno Rafael Pires de Goiás, o nome do assistente número 1. Tá claro e evidente, não adianta brigar com a regra. Exato. A explicação do Loeble exime qualquer discussão. Então a reclamação do Dorival, ela não cabe de acordo com a regra. Isso. Porque exatamente. o lateral era de interpretação do árbitro e do Bandeira eles interpretaram errado. O Paulo define muito bem que talvez faltou malícia aos jogadores do Corinthians para bloquearem aquela batida de lateral, fazer uma pressão no árbitro, não é? E ali se inicia um novo lance e no novo lance nenhuma irregularidade. Agora deixa eu perguntar para o Alexandre Silvestre, porque a gente tem um lance polêmico, né, Chile? Agora eu quero ver. O polêmico é do Yuri e o Alexandro se enroscando na área. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vence aí o Corinthians aí por 3-1. 2-1, né? De virada, com aquele golaço aí do Luiz Araújo. Golaço no sentido que foi um gol super importante aí, que deixou o Flamengo na liderança isolada e os seus concorrentes direto, que é Palmeiras e Cruzeiro, perderam na rodada, né? E, pelo menos dessa vez, o Vasco conseguiu sim ajudar o Flamengo, né? Porque, geralmente, quando a gente vai contar com a ajuda do Vasquinho, o Vasco não faz o seu trabalho de conseguir, pelo menos, ganhar o jogo, né? E dessa vez, jogando em casa, conseguiu ganhar do Cruzeiro por 2-0. Uma atuação do Flamengo muito distinta, dois tempos totalmente distintos, né? Geralmente, quando a gente vem questionar o Flamengo de dois tempos muito diferentes, a gente questiona que o primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo caiu de rendimento. Porém, nesse jogo foi totalmente ao contrário, né? No primeiro tempo, o Flamengo irreconhecível, uma das piores atuações, sim, do Flamengo na temporada. Podemos colocar assim, né? O primeiro tempo horroroso, deixando o Corinthians dominar o meio de campo. Jogadores como Léo Ortiz, Léo Pereira, De La Cruz, Saúl errando passe de bobo, Samuel Lino não conseguindo dar continuidade na jogada, nem acertando o drible. O coletivo inteiro, sim, estava errando coisas bobas. Sabemos que o quesito Libertadores de quinta-feira ainda tá pesando tanto o desgaste físico e o desgaste emocional. Estava pesando no primeiro tempo e no segundo tempo o Flamengo veio com uma proposta de
jogar melhor, né, em relação ao primeiro, que não era muito difícil, né, jogar melhor do que o primeiro tempo. Levou o gol, logo com uns 2 minutos de jogo ali, mais ou menos, ele conseguiu. Levou o gol de Yuri Alberto, uma bela jogada do Yuri Alberto. E depois disso, o Flamengo conseguiu, depois de mais ou menos 7 minutos depois disso, né, conseguiu uma bela jogada, né, do Samuel Lino ali, que ele deu um passe embaixo das pernas, não sei de quem, não sei se foi do Bidon, para o Carrascal, acho que foi do Carrascal, aí toca para o Arrascaeta domina e finaliza de esquerda, né. O Flamengo conseguiu empatar, o Flamengo teve domínio do jogo ali, o Corinthians não teve tanta facilidade como teve no primeiro tempo, e aí começou o Felipe Luiz ver que o time estava melhorando, alguns jogadores estavam cansando e começou a substituir. E no final do jogo, praticamente já no final do jogo aí, o Flamengo sim, antes de chegar os acréscimos já, né, já beiramos os acréscimos já do segundo tempo, o Flamengo... E uma jogada que vai ser muito questionada se o lateral era pro Corinthians ou era pro Flamengo. Para mim, eu assisti o jogo pela TV Record e na TV Record apareceu sim. Apareceu o replay dando um zoom lá com vários ângulos diferentes. Que apareceu que a bola sim bateu no Gustavo Henrique. De vários ângulos, e a bola bateu sim no Gustavo Henrique, né? E o Plata, obviamente, né? Como possivelmente isso deve ser treinado no time do Flamengo aí, cobrou o escanteio rápido. O Carrascal domina, leva a bola, toca para o Luiz Araújo, e ele consegue finalizar muito bem e faz 2-1. E falando de Carrascal, o que o Carrascal vem jogando é brincadeira. Hoje foi a melhor partida dele com a camisa do Flamengo. O cara conseguiu dar 2 assistências. E te falar uma coisa, o valor que o Flamengo pagou por ele pode ser muito pouco do que ele for provando, né, ao longo do tempo aí, né? Então, é um jogador que ele pode jogar pelos lados, pode jogar como ali na armação central do time, né, no lugar do Arrascaeta. Hoje ele jogou um pouco mais pro lado, porque o Arrascaeta estava indo de campo, mas o que o cara jogou é brincadeira. Então, deixa o seu like aí, tamo junto e é nóis aí, nação!